Fala, meu caro homem alfa, Adriano Moura aqui, para falar com vocês como conversar com mulheres, como ter assunto para falar com as mulheres. Este é um grande problema da maioria dos homens que chegam até mim, me enviam um e-mail e falam: Adriano, na hora de conversar com uma mulher, falta assunto, eu não penso em nada para dizer para ela. Bom, isso é muito simples de resolver. Na verdade, não é tão simples assim, porque é uma dificuldade muito grande da maioria dos homens e no início vai ser complicado para você, porque vem sempre aquele medo de dar aquele branco na hora de conversar com uma mulher, de passar vergonha porque você não sabe o que falar para ela e fica ali com aquela cara ali sem saber o que fazer. Isso é muito desagradável, já aconteceu comigo algumas vezes e eu sei como é chato. Então eu vou te dar aqui algumas dicas para evitar esse problema de falta de assunto e também para você melhorar um pouco a sua conversa. A primeira coisa que você precisa fazer para ter assunto para conversar com mulheres é saber sobre vários assuntos. Se você é aquele cara que só fica no site de esporte ou olhando mulher pelada na internet, dificilmente você vai ter bons assuntos para conversar com elas. Então é importante que você leia alguns livros, faça alguns cursos diferentes, aprenda sobre coisas novas. Assim você vai ter um grande repertório de conversas para você falar com as mulheres. Muitas vezes a mulher vem conversar com um cara, um assunto um pouco ali diferente daquela conversa batida de balada, aquela conversa bem superficial, e o cara fica ali sem saber o que dizer porque ele não entende nada que ela está falando. Então, quanto mais você aprender sobre vários assuntos, várias coisas diferentes, por exemplo, sobre culinária, sobre vinhos, sobre viagens também, mais coisas você vai ter para conversar com as mulheres. Muitas vezes, além de você render o assunto dela, você vai trazer algo novo para que aquela mulher aprenda coisas diferentes e isso torna você um homem mais interessante. Outra coisa importante para você ter assunto para conversar com as mulheres é não ter medo de falar. Ser aquele cara que fala realmente o que você tem vontade de falar, não aquela pessoa reprimida demais, que tem medo de falar uma bobagem e a outra pessoa acabar achando ruim. O medo é um dos grandes problemas da falta de assunto, porque o cara não tem coragem de arriscar falar alguma coisa, ele fica ali pensando: nossa, se eu falar isso e ela achar ruim, se eu falar isso e de repente ela perdeu o total interesse por mim. Então, as coisas não são bem assim, ela não vai perder o interesse só porque você falou uma bobagem. Então perca o medo, fala o que vier à sua cabeça e certamente aí você vai desenvolver bastante a sua conversa. Outra coisa importante também para conversar com mulheres é você fazer perguntas. Ser um cara curioso sobre ela, aquele homem que chega, pergunta como é o trabalho dela, quais os livros que ela gosta de ler. De repente ela fala sobre um livro e você quer saber, olha, como que esse livro me explica, por que você buscou esse livro. Então essa é uma pessoa interessada ali, pessoas interessadas geralmente são interessantes, pessoas que querem saber sobre a vida do outro, quer ouvir também. Só que a grande maioria dos homens está tão preocupado em não saber o que falar com as mulheres ou de pensar em alguma coisa para impressionar as mulheres que eles acabam esquecendo de algo simples que é ouvir. E as mulheres gostam muito de falar. Se você abrir espaço para que ela possa conversar, para que ela possa falar sobre as coisas dela, sobre a vida dela, você certamente vai ser um cara bem interessante no que diz respeito à conversa. E por último aqui, a questão da prática. Conversa e interação é praticar. Então conversa com as pessoas da sua academia, da sua escola, do seu trabalho. Habitue-se a interagir com as pessoas, a conversar com várias pessoas diferentes. Assim, quando você estiver diante de uma mulher atraente, você não vai ficar assustado, porque aquilo não vai ser algo novo para você, já que você está acostumado a conversar com as pessoas. Então é isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Espero que tenha gostado, coloque em prática aí as dicas e não deixe de curtir esse vídeo e também de assinar o canal para receber aí as minhas atualizações. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo, caro Homem Alfa.